Olá a todos nossos amigos! Então, estamos nessa nova série de programas que para mim está sendo absolutamente estimulante, revigorante, esperançoso, para não dizer outra coisa. Muito legal, né? Gente, olha que divertido, parece piada, né? Parece piada, mas não é. Isso que é a parte mais legal da coisa. Como fazer um disco voador? É, né? As pessoas não sabem nem que existe disco voador, alguns aí discutindo aí fora se existe, se não existe, não acreditam em OVNI, coisa e tal, e aí já tem um manual prático de tipo, faça o seu disco voador no quintal da sua casa. Parece absurdo, né, pessoal? Mas vamos fazer um bom exercício do que eu vou apresentar hoje para vocês aqui e vamos ver até onde parece utopia. Então eu quero apresentar uns outros vídeos para vocês de um cara que ensina a fazer o tal do disco voador. Mas antes disso, pra gente não ver isso já com uma predisposição a achar que é uma bobagem, que é uma piada, que é um maluco, vamos ver tudo isso aqui. E gente, grande parte dessas informações que eu tô trazendo aqui pra vocês vieram justamente desse cara, né? Eu fui informar de outras fontes, as fontes que ele menciona. Então as fontes que ele mencionou, eu fui atrás e descobri e fazer estudo sobre quem era, e as coisas que eu encontrei aqui foram bem interessantes. Eu sugiro que vocês façam o mesmo caminho que eu, por causa que isso é estimulante. Gente, e esse tipo de programa de hoje assim é totalmente para todo mundo. Claro que todo mundo tem que ver e saber disso aí, mas as pessoas que trabalham na área de eletroeletrônica, gente, você é um profissional dessa área, cara, meu, tu tá entendendo o tipo de informação que tu tem? Sugerindo que são coisas fáceis de fazer e isso vai ficar evidente. Imagina os recursos tecnológicos a nível de componentes eletrônicos que se tem hoje. Em 2018, 2019 praticamente, já estamos entrando lá na reta pro final do ano agora. E essas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui agora eram feitas lá junto com o Tesla 100 anos atrás, gente. Então se eles faziam isso naquela época, é evidente que é possível de fazer isto hoje com muito mais facilidade. E aí tá a seriedade da coisa que eu quero falar pra vocês hoje. Então se vocês não são da área, mas conhecem alguém, vai lá, né? Aquele eletrônico, mandei arrumar minha TV no cara ali a semana passada, passa todo dia na frente da eletrônica dele, pô, entra lá no cara e diz uma hora, meu, dá uma assistida nesse vídeo, ou pega o e-mail dele e manda. Façam chegar esse tipo de informação para as pessoas que trabalham com eletroeletrônica, para começar a disparar um boom. Gente, essa é a revolução, essa é a anarquia. O que tem algumas pessoas que veem o meu canal que não entendem? Uma mulher ali botou um comentário dizendo: ô, seu maluco, para de sonhar, os senhores do mundo nunca vão deixar nós acessar essa tecnologia, embora ela exista e coisa e tal. Esse é o segredo, pessoal. Esse é o segredo. Essa tecnologia que eles tentam nos esconder é uma coisa simples. Primeiro, a energia que eles não querem que a gente saiba que existe está ao nosso redor, ao acesso de todo mundo. A segunda coisa, e que fazem 100 anos que eles estão tentando de todas as formas esconder, é que a maneira de extrair essa energia, ela é mais simples do que nós imaginamos. Então eles criam uma NASA com todos aqueles negócios tecnológicos pra gente imaginar que para descobrir as coisas tu tem que ter milhões e milhões de dólares de investimento, os cérebros mais... E no entanto não, cara. No entanto é só ter a informação. Tendo a informação tu vai lá e tu faz. Então por isso que o programa de hoje, para nós entender que é possível tu fazer um disco voador no quintal da tua casa, é evidentemente que essas pessoas que têm esses conhecimentos de eletrônica vão sair na frente com esse tipo de informação do que um leigo que nem eu, que não sabe mexer com eletrônica. O cara que entende de condensadores, resistores, capacitores e diodos e por aí afora, né, circuito integrado e tudo, esses caras, pô, se eu mais ou menos ignorante nessa área como eu sou, consigo ter uma ideia do que eles estão falando e pelo menos comprovando isso aí, porque quando tu vê assim, ó, quando tu vê todos os projetos, não sei o que, tu fica só olhando, pra ti é só um monte de desenho no papel. Quando tu vê, conforme eu mostrei no último programa, um cara com os circuitos elétricos entrando dentro da água e aquilo não fecha curto, ele está te provando que é uma energia elétrica diferente, tu tem que dizer, tem alguma coisa aí.
Então a partir desse pressuposto, tu começa a estudar todo o resto. Então eles estão falando em energia fria. O que é energia fria? Qual a diferença da energia fria para a energia quente, que é essa que nós temos aqui? Aí rola uma coisa muito interessante, a gente sempre fala que os senhores do mundo vêm distorcendo as coisas para criar uma confusão mental, para nós não entender nada. Então olha que interessante, será que esse é mais um dos casos? Acredito que sim, né? O que eles chamam de energia fria é a negativa. E o que eles chamam de energia quente, que é a que a gente conhece hoje, é a positiva. Tanto que qualquer eletricista sabe que quando tu vai pegar a fase, né, aqui é onde passa a corrente, então tu tem o positivo e o neutro, por isso que é chamado de positivo, né? E às vezes o neutro é chamado de negativo também, mas geralmente é o neutro. E tem o terra. E algumas pessoas chamam o neutro de terra, eu acho que eu não sou eletricista, mas pra mim terra é terra e neutro é neutro, são duas coisas diferentes. Tá? Tanto que tu pode ter a tua energia elétrica com simples, né, que é o positivo e o neutro, tu pode ter simples, neutro e terra, que é o aterramento que dá segurança aos teus equipamentos eletrônicos da tua casa. E no caso do estúdio, essa questão do aterramento também ajuda muito na questão do chiado quando tu vai gravar. Tu quer ter um som limpinho, direitinho, né? E tu tá usando uma energia elétrica cheia de interferência, não vai ser bom. Por isso que a parte do aterramento, como esse é o terceiro estúdio que eu construí na minha vida eu já aprendi um pouquinho nessa área aí. Aliás, um grande abraço a Fernando Facioli de Caxias do Sul. Cara, esse cara é um mestre. Esse Fernando Facioli lá de Caxias, se alguém conhecer, faz chegar esse vídeo pra ele, que eu não tenho mais contato dele. Eu queria ver esse tipo de informação na mão de um cara que nem esse Fernando Facioli, da Holder de Caxias. O cara faz amplificadores e tal, pra mim ele é um gênio da área. Enfim, sempre me ajudou muito com a questão do estúdio. Foi ele que masterizou o primeiro CD meu, que foi do projeto. Ele também fez a mesa do primeiro show, justamente porque ele tinha feito a masterização do CD e tal. Então, muito legal tudo isso. Então, se um dia tu vê isso, Fernando, grande abraço a ti, meu querido, e obrigado por tudo. Aqui, ó. Então, gente, para nós começar a entender essa viagem toda e começar a compreender que isso não é viagem e que isso é simplesmente tecnologia que já existe há muito tempo, né? Isso é pré-histórico, isso veio de fora, isso é coisa dos alienígenas. Mas isso foi passado para nós por alguns cabeças, né? Dentre eles o Nikola Tesla, dentre eles esse tal do Ruhmkorff, é um nome diferente. Esse é o cara, gente, que nós vamos entender. E a tecnologia que esse Ruhmkorff inventou, que é o gerador de Ruhmkorff, é o grande segredo do Tesla. E também é o grande segredo de um outro cara chamado Eduard Linskauning, que nós vamos falar sobre esse aqui. Esse cara, ele construiu, gente, um castelo de coral sozinho, carregando pedras de coral, né, de rocha de coral, de 30 toneladas, 22 toneladas. E ele fez sozinho e sempre durante a noite. E depois ele declara: eu descobri o segredo de como foi feita as pirâmides. E aí tu vai lá ver a máquina que esse Eduard Linskauning, a máquina antigravitacional que ele desenvolveu, o que tu descobre lá na máquina dele? O mesmo gerador que o Tesla descobriu lá do tal do Ruhmkorff. Então agora a gente começa a ligar as histórias, começa a descobrir nomes que até então não eram conhecidos, né? Como esse próprio Ruhmkorff. E esse aparelho deles é que do Ru, que é o que foi dado o nome dele como homenagem, né, que é o gerador Ruhmkorff. É isso que os técnicos de hoje de eletrônica e de eletricidade têm que botar o olho. O segredo da coisa toda gira justamente em torno desse gerador Ruhmkorff. Esse é o segredo que o Tesla já mexia com a eletricidade, com a corrente alternada lá atrás, mas isso é corrente alternada negativa. E o que a gente fez, o que o pessoal fez, os senhores do mundo lá naquela época já? Eles suprimiram este gerador, transformando a energia alternada negativa em positiva, que é o que a gente conhece hoje. Só que aí eu acho que essa questão de positivo e negativo é mais uma treta de confundir, de botar os nomes invertidos pra gente justamente já ter aquela predisposição que achar que positivo é positivo, negativo é negativo. Então olha onde é que vai a coisa, tá? Por quê? Porque a energia fria, que é a negativa, é que é a positiva para a humanidade. É a energia que cura, é a energia que é livre, é a energia que auto se regenera. E aquela a qual eles chamam de positiva é aquela que nós temos que fazer hidrelétrica, temos que destruir a natureza. Ou seja, gente, e agora painel solar, né, tem que fabricar e parará. Aliás, olha o adendo que eu vou fazer. Vamos ver aqui, hoje é dia 4 de outubro, então ontem, dia 3 de outubro, na Futura, no canal da Futura,
eles exibiram começou agora, né, um documentário que vai ter mais alguns episódios falando de energia. E aí eles falam com as pessoas na rua, entrevistam as pessoas passando na rua e perguntam: o que tu acha sobre a crise energética do mundo? E tu teria alguma alternativa? E aí tu vê as pessoas dizendo: não, tá difícil, né? Eu acho que se não fizer alguma coisa logo nós vamos ter grandes problemas e tal, os governos têm que se antenar para isso. Respondendo a primeira pergunta do que nós achamos da questão energética, né? E depois, em relação às soluções de energias, aí tu ouve o pessoal falar: bateria eólica, é a solar, energia eólica, desculpa, é a solar, e tal. E aí tu vê assim aquilo tudo que a gente ouve, e em nenhum momento dos 10, 12 que eles entrevistaram e que apareceram falando, ninguém falou na energia fria. Ninguém falou, ninguém mencionou o nome da tecnologia do Tesla. Essa energia negativa, que é a positiva para o ser humano, que é essa, que é livre e que cura, que regenera o nosso organismo, ela também é chamada de energia radiante. Energia radiante, que é a energia gerada pelos mesmos sistemas elétricos que nós temos hoje, só a gente só tem que agregar este gerador Ruhmkorff, que foi tirado lá atrás, né? Justamente para poder vender o petróleo, para poder vender o motor a combustão, para poder vender os fios de cobre do JP Morgan lá que iam conduzir a eletricidade. Por isso que o Thomas Edison ia lá e queimava os elefantes usando a corrente alternada positiva, que eles chamam de positiva hoje, né? Será que quando a gente descobrir tudo isso, a gente vai mudar essa nomenclatura? Será que nós vamos passar a chamar essa energia que a gente tem hoje como que é nociva? Já falamos nisso no último vídeo que eu gravei aqui. Mas não interessa se vão mudar nome, se não vão. O que interessa para nós aqui é o que ela faz, o que ela é possível de gerar, o que não é, né? E quais são os benefícios para a humanidade que nós teremos a partir disso. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então do tal do famoso não, espero que a partir desses programas que a gente faça se torne famoso, porque eu estou estudando ufologia profundamente há 5 anos, e a gente sabe que ufologia engloba todos os problemas, todos os segmentos, né, de energia, de medicina, de religião, de política, enfim, militar, até moral e ética, tudo, né? Quando as pessoas começarem a entender que tudo na nossa vida está totalmente relacionado à ufologia, à questão da vida que vem de fora, aos ensinamentos que eles nos deram, às verdadeiras maneiras de viver que se tem pelo universo, e que isso foi atravessado, né? Aí não vamos ter mais pergunta daqueles tipo: mas Luciano, o que é a questão OVNI? O que vai mudar na minha vida saber se tem ou não tem gente lá fora? Cara, meu Deus do céu. Senta que tem muita coisa para falar, se nós forem entrar em tudo isso aí. Mas vamos voltar no gerador Ruhmkorff. Então, gente, de acordo com esse esquema que tem aqui, eu não sou um eletricista, mas vocês estão vendo através desse, né, esse equipamento aqui que está na fotinho ali, esse é o tal do gerador Ruhmkorff. E aí tá como ele foi desenvolvido lá na época do Tesla, em 1900. Então em 1900 e pouco lá, né, que 1917 é onde o Tesla já mostra lá, faz aqueles experimentos com a torre de Wardenclyffe, que já falei aqui para vocês também, né? Então, o Tesla já pegou essa questão desse gerador Ruhmkorff. Ele fazia todos os experimentos dele baseado já nessa tecnologia que esse Ruhmkorff já tinha desenvolvido. E essa tecnologia aparece também lá nos estudos do Edward Litzkowning, que é também da mesma época, são contemporâneos. Então vejam que o trabalho não foi só silenciar o Tesla, eles tiveram que silenciar também esse Ruhmkorff, por isso que até hoje ninguém sabe o nome dele, ninguém menciona, que nem eu disse, 6 anos agora, melhor dizendo, estudando profundamente a ufologia, e agora descobri esses dias o nome desse cara. Para ser mais preciso, eu descobri esse nome há 2 dias atrás, né, desse Ruhmkorff. Então olha que interessante, e agora fui também, e por tabela, né, sabe aquela coisa, tu puxa a peninha e vem a galinha inteira? Aí eu fui lá e descobri esse Edward Litzkowning, e nós vamos fazer hoje dessa miscelânea toda um grande link, e já vamos mostrar como essa tecnologia estava sendo usada na Segunda Guerra Mundial lá pelo Hitler, e por que talvez, né, isso justifique a entrada dos Foo Fighters na guerra. Por que os pilotos viam os Foo Fighters, que eram as navezinhas lá que atacavam? Então vamos falar sobre tudo isso, gente, mas vamos lá. Então, o gerador do Ruhmkorff é esse dispositivo aqui que
que depois de ele evoluído, digamos assim, nos dias de hoje, o pessoal já está mostrando os esquemas elétricos, por exemplo, com esse exemplo aqui, ó, que na verdade isso é como tu faz a mesma coisa que o gerador Rumcor fazia, só que tu faz de uma forma mais moderna, digamos assim, com os equipamentos que nós temos hoje em dia. Então esse comutador de energia, que eles chamam, esse comutador que é conectado ao polo negativo da bateria aqui, ele gira, e quando ele gira, ele faz contato em pontos específicos, né? E ali ele gera um pulso, que ele vai nesse outro ponto aqui, ó, onde gera essa faísquinha que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, se vocês forem ver os vídeos da internet, vocês vão ver esses experimentos, né, funcionando e as faísquinhas sendo geradas ali. Essa faísquinha é o tal do pulso dessa energia fria, né? E pelo outro lado, então, tu tem a questão dessas bobinas aí, né? Aí os caras te dizem a quantidade de voltas, a bitola do fio, tudo para tu desenvolver. E aí, gente, eles dizem que tem a tecnologia MAGRAV que o Cash fala, né? Que é a indução magnética, eletromagnética, né? E dali vem as canetas curativas lá do Cash, né? Então olha como a gente vai se reforçando, como a gente vai descobrindo da onde veio a tecnologia do Cash. Então isso reforça todas essas coisas e a gente começa a ver que todos esses vídeos que detonam e falam mal isso aqui, gente, é o mal agindo, não querendo que a gente saiba de todas essas coisas libertárias. Porque essas pessoas que estão mostrando essa tecnologia aqui agora, são pessoas que estão mostrando de graça na internet, estão dizendo, olha, eu fiz o experimento, o senhorzinho ali que eu falei que mergulha os 2 fios, né, da lâmpada ali na tua frente dentro de um copo d'água e coloca o dedo junto ali e não fecha curto, a lâmpada continua acesa. Então eles estão mostrando de forma simples na prática, olha, é possível, olha o que eu estou mostrando para vocês, vamos pesquisar, gente, vamos estudar, isso é revolucionário. E em vez de algumas pessoas se dedicar aos estudos, o que eles fazem? Eles vão lá e escrevem, velho louco, né? Tu tem uma pilha, tu tem um fio embaixo ali da tua mesa, aí o velhinho vai lá e bota a câmera por baixo da mesa para mostrar, olha, não tem nada, a única coisa que tem é um troço que segura o pé da mesa aqui, ó. Eu deixei esses links desses vídeos. Então é por isso que eu digo, gente, não dá pra tu não ter um olhar um pouco mais profundo sobre essas questões aqui, gente, tá entendendo? Nós estamos falando de energia livre que realmente vai libertar o mundo. E de novo, para aquela mulher disse, mas eles não vão deixar usar. A partir do momento que tu pode desenvolver isso de uma forma simples na tua casa, eles não tem mais como controlar. É o tipo de anarquia, é que nem tu, sei lá, por exemplo, eles vão querer proibir isso aí, né? Aí eu te digo, as armas são proibidas, eles conseguem impedir que as armas entrem. As drogas são proibidas, eles conseguem impedir que as drogas circulem, sejam vendidas, sejam consumidas. Assassinato é proibido, eles conseguem impedir os assassinatos? Entendeu o que eu quero dizer? Então assim, ó, não tem como. Não tem como. Se tu pega um grupo de pessoas de bem, né, que sabem que vai ter os caras interessados em suprimir, né, em abafar esse tipo de tecnologia. Pô, vamos nos comunicar por baixo dos panos, vamos fazer nossos experimentos aí, vamos divulgar para tu, né? Tu já pensou esse tipo de experimento, esse tipo de tecnologia nessas favelas aonde aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando chega esse inverno, os caras não tem um chuveiro elétrico, não tem para tomar um banho quente dentro de casa, os caras ainda estão comprando vela por causa que não tem uma lâmpada dentro de casa. Vocês conseguem imaginar a revolução que pode ser feito, né? Tu mesmo na tua casa, tu poder usar a energia elétrica à vontade, sem se preocupar com a conta do final de luz. Esquentar a água pela eletricidade é legal, mas é muito caro, é prático e tudo, mas é muito caro. E se a energia elétrica fosse totalmente livre para ti? Para tu esquentar a água do teu chuveiro, da tua banheira, todos os aparelhos elétricos que tu usa, né? Então, cara, é fantástico demais isso tudo. Tu imagina, tu carrega o teu carro elétrico, tu anda para onde tu quiser, tu não precisa pagar nada para ninguém. Os custos de produção de todas essas coisas que nos auxiliam caem drasticamente por causa que não incide mais o custo de energia nem o custo de imposto.
Então é esse tipo de coisa que gera a revolução. Agora, tem muita gente que vai ficar me malhando, que vai ficar rindo desse programa que eu estou fazendo aqui, dizendo que é tudo viagem, coisa e tal. Agora, isso que eu estou apresentando para vocês pode ser revolucionário. Isso que eu estou apresentando para vocês pode realmente mudar a vida da gente, se a gente, né, pôr em prática. Se ficar achando que é viagem. Isso, a gente está tendo aqui a possibilidade de fazer alguma coisa que muda. Não, isso é bobagem. As coisas que estão na nossa mão que a gente pode, né, realizar, não, isso é loucura, isso é viagem. Imagina, e não foi isso que eu aprendi na faculdade. Comentários mais variados a respeito desse tipo de coisa. É aquela coisa, sabe, os caras estão mandando a mão pra nós a se agarrar e ter uma coisa pra sair desse mar que nós estamos aqui, e o pessoal tá dizendo, tá aí esperando, não, Jesus vai vir me salvar. Então, sei lá, né, meu? Embora eu acredite na pessoa de Jesus, já deixei claro isso nos nossos programas aqui. Mas então, gente, estou falando tudo isso para dizer que nós temos que prestar atenção nessa tecnologia que está sendo exposta aqui hoje, né? Então vamos lá. Essa energia fria, né, que ela funciona nesse circuito, nesse gerador aí, a partir desse gerador Ruhmkorff, que foi tirado da gente, né, e até hoje não se sabe sobre isso. Possivelmente essa energia fria também é aquilo que o Hitler conhecia como energia vril. Então agora vai começar a ficar interessante nossos links aqui, porque para quem fica dizendo, sim, vai tu construir um disco voador no quintal da tua casa. Então vamos lembrar, gente, que lá em 54, e aqui estão as fotos para mostrar, né? E essas fotos foram tiradas, gente, do documentário Knowledge, lá do Steven Greer. Tá entendendo? Então, se o Steven Greer apresentou nesse documentário dele essas fotos, e essas fotos são falsas, aí vocês vão se entender com ele. Para quem sabe quem é o Steven Greer dentro do mundo da ufologia, sabe o que eu tô falando. Mas eu acho que muito do que o Steven Greer apresentou bate com os fatos, porque muitas pessoas que participam desse documentário do Steven Greer já tinham pesquisado de outras fontes, né, e só corroboraram com o que o cara falava. Então fica difícil pra mim não ver como verdade o que ele fala. Mas então olha aqui, ó. Olha aqui os nazistas, gente, com disco voador. Olha aí, ó. Tá? Agora, vou fazer uma pequena reflexão aqui, ó. Esse cara que fala de como construir um disco voador, ele fez essa foto, e essa foto, ela tá digamos assim, na capa do nosso vídeo de hoje, justamente para causar esse impacto e pra gente fazer uma reflexão, né? E eu botei, por quê? Porque eu botei essa imagem mais chula, porque é pra gente entender, é justamente para fazer o contraste da NASA. A NASA acha que para nós ter um tipo de tecnologia, nós temos que ter uma usina de nióbio no quintal. Não, cara! O que faz o disco voar não é o jeito que tu faz a carcaça dele. O que faz o disco voar é o sistema que está dentro dele. É isso que esse cara está querendo dizer. Entendeu? Então aqui, ó, analisemos esse disco voador nazista. E aí eu acho que é onde entra os Foo Fighters, já vamos falar sobre isso. Cara, se tu for analisar aqui, tu vai ver de perto, né, naquela época ali é evidente que nós já tínhamos carros e tal, a gente já dominava a lataria, né, aliás, há quantos séculos a gente já detém formar o ferro, forjar o aço e coisa e tal, né? Então, pra que o Hitler ia fazer um disco voador de madeira, que é um material que quebra fácil, que pega fogo, coisa e tal, se ele já sabia mexer com ferro? Então, por isso que o disco voador do Hitler é de ferro, até porque é uma máquina de guerra, né? Outro indício bem forte que mostra que o Hitler dominava a tecnologia da antigravidade, provavelmente baseado, provavelmente não, né? Com certeza lá dentro, o que tu vai encontrar lá dentro? Tu vai encontrar esse gerador Ruhmkorff, né? Que gera essa energia fria, que também é conhecida como energia vril pelos nazistas que eles estudaram lá, né? E tem um documentário vastíssimo sobre isso tudo, sobre os estudos do Hitler, da energia vril, né? Então tu junta tudo e tu monta o quebra-cabeça, cara. Entendeu? Até há pouco nós não sabia disso aí. A gente viu os projetos de disco voador e não sabia, né, de que ponto partir para chegar naquele princípio. E aí, então, vocês conseguem entender agora a importância do veinho que coloca a lampadita lá na laguita? Entendeu? E dá um choquito. Super divertido o vídeo do velho, né? Outra, pessoal, quando eu coloco meus vídeos, né, eu coloco os vídeos na descrição para vocês ir lá ver. Então algumas pessoas vêm dizer, cara, mas onde é que tirou essa informação? Eu digo, gente, tá ali na descrição do vídeo os links. Então assistam o meu vídeo e assistam os links que estão na descrição. Aí vocês pegam a coisa como um todo. Então vocês conseguem entender que aquele velhinho simpático
fazendo aquele experimentozinho na mesa dele, aonde ele enfia os fiozinhos na água para te mostrar que tem uma energia elétrica diferente ali. Vocês conseguem entender que aquela coisinha ali leva à construção de um disco voador? Que aquela coisinha ali leva a uma energia que tem potencial para abrir um portal? E aí nós vamos falar depois também, que está tudo dentro do contexto, que também envolve o Tesla, que é o experimento Filadélfia, que eu também já falei várias vezes aqui. Vocês conseguem entender o porquê que eu estou tão entusiasmado? Vocês conseguem desvendar o que tem no horizonte a partir deste velito que bota os deditos na agüita e dá um choquito? Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês conseguem entender o tiro que foi disparado e aonde essa bala vai parar? Tá? Então aqui, ó, a energia avril. Então observem aqui, ó, o Hitler já dominava, né, essa tecnologia. Aí os americanos dizem que eles conseguiram dominar essa tecnologia em 54. Então a gente tem que lembrar que 54 foi depois que terminou a guerra em 45, a Guerra Mundial, né? Como a Alemanha perdeu, a gente já falou milhões de vezes aqui do projeto Paperclip, que levou toda a inteligência nazista para os americanos. Então, então segue a coisa. Quem descobre isso por primeiro? Ruhmkorff descobre essa energia. Agora, da onde que o Ruhmkorff descobriu essa energia? Provavelmente estudando os Vedas, a literatura hindu, lá, né, as escrituras hindus, e Maia também. Os hindus falavam dos Vimanas, então falavam em energias, coisa e tal, que o próprio Hitler também pesquisou dessas fontes, né? Então, esse Ruhmkorff vai lá e descobre esse gerador de energia, desse pulso eletromagnético, que é uma coisa diferente da energia que nós usamos aqui, né? E que é a energia infinita. Aí depois, então, o Tesla começa a fazer experimentos avançando e dando utilidades para esse gerador Ruhmkorff. E por outro lado, enquanto o Tesla vai fazendo esses experimentos, também, contemporaneamente, na mesma época, vai esse Eduard Linscalkin. Já vamos falar mais dele, né? E olha como fica interessantíssima essa história, gente. Então, o Hitler pega a tecnologia do Tesla e do Eduard Linscalkin e utiliza na guerra dele, né? Fazendo o sistema antigravitacional. Aí quando ele descobre como manejar, dirigir, né, conduzir essa energia antigravitacional, ele faz uma carcaça de ferro, bota as canhoneiras, tá ali na foto, olha as canhoneiras. Então tu imagina um disco voador usando metralhadora com porva. Um disco voador com metralhadora pólvora. Então, gente, vamos fazer os links aí, né? Por quê? Porque ele dominava a energia e a primeira coisa que ele fez foi usar para se locomover. Os estudos posteriores da guerra, depois que esse grupo que já dominava a tecnologia antigravitacional caiu na mão dos americanos através do projeto Paperclip, o cara conseguiu o patrocínio do Walt Disney lá para fazer o projeto de levar o primeiro homem à lua. Enfim, esse nome é bem conhecido, aí só me fugiu agora. Eu tô com vários outros nomes novos na cabeça, né, gente? Então, e esse cara foi o projeto Paperclip, que era todo o conhecimento que os nazistas tinham, foram perdoados seus crimes de guerra, e aí eles desenvolveram então todo o sistema que eles têm até hoje. Então hoje eles chegaram nas armas escalares. Então hoje eles têm os discos voadores, mas eles não precisam colocar uma metralhadora com uma bala com pólvora lá dentro, entendeu? Hoje eles já têm as armas escalares. Por isso que hoje eles têm condições de guerrear, de fazer guerra espacial contra o pessoal lá fora. Entendeu? E por isso que alguns ETs, quando vieram, não queriam que essa tecnologia caísse na mão deles, porque eles sabiam que na mão desses caras seria usada exatamente como está sendo usado. Essa tecnologia não cairia na nossa mão para que a humanidade se desenvolvesse. Ela ia ficar na mão de poucos para desenvolver domínio, expansionismo. Tá aqui os links todos, ó. De onde é que veio os discos voadores do Hitler? Vieram lá dessa tecnologia do gerador Ruhmkorff, que o Tesla já sabia e que o Eduard Linscalkin também já sabia. Esse Eduard Linscalkin acabou morrendo em 51, agora 1951, e ele tinha 64 anos de idade. Também não sei se, né, agora eu já tô nessas. Qualquer um desses caras ligado a isso, quando morre eu já tô desconfiado se morrem ou se foram mortos, né?
Fica aquela dúvida. Então, gente, onde é que entra aqui agora então os Foo Fighters, Luciano? Tô falando os Foo Fighters, né? Aí eu gosto da banda, Dave Grohl. Não é desse Foo Fighter que eu tô falando. Eu tô falando dos Foo Fighters relatados na Segunda Guerra Mundial, que eles apareciam, né? E daí tinha toda uma treta de, tá, mas para aí, mas eles estavam atacando os alemães, porque alguns diziam que eles lutavam lado a lado com os aliados contra os germânicos. Mas aí há relatos de que os aliados dispararam contra esses Foo Fighters e tiveram um contra-ataque. Então vamos entender essa história bem certinho, e olha que interessante isso. E essa história que eu vou contar aqui pra vocês agora, ela foi falada no History. Tá? Procura no History lá, aconteceu na Guerra do Vietnã. Gente, olha só. Olha que interessante isso, né? Primeiro, então para entender isso tudo, eu, na minha opinião, montando o quebra-cabeça e vendo tudo que eu tô vendo, eu acho que os Foo Fighters tiveram que entrar na guerra para impedir que o Hitler, estava dominado por uma energia arcôntica do mal, dominadora, né? Eles tiveram que lutar contra o Hitler, quebrando a lei, a diretriz número 1 da Federação Intergaláctica, ou melhor, da nossa galáxia aqui pelo menos, né? Não sei nem dizer o nome lá, mas o pessoal lá de fora que coordena a bagunça aqui. Então eles têm a diretriz número 1, que é a lei da não interferência, mas em alguns casos essa regra ela é quebrada, né? Logicamente, sempre com um motivo plausível. E no caso sim, foi defender a humanidade do domínio do Hitler. Então, como o Hitler estava usando esses aparatos aqui que os aliados não tinham ainda, isso o colocava em grande vantagem em relação aos aliados. Aí então as forças lá de cima disseram, opa, né? Ele achou a nossa tecnologia, nós vamos ter que usar da nossa tecnologia para impedir com que ele... Né? Então, o que eles faziam? Pelo que eu entendi, eles só derrubavam esse tipo de equipamento nazista. Como quem diz, não, tu quer lutar, tu vai lutar lá embaixo de igual para igual. Tu não vai usar a nossa tecnologia aqui em cima para ter supremacia sobre os demais ali. Né? No meu entendimento foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a gente tem relatos, né, de todo esse povo aí, de que eles atacaram a aliança Alemanha, Japão e Itália, né, contra os aliados que eram o resto do mundo. Então, e também tem relatos, que é isso que eu vou contar agora da Guerra do Vietnã, que é bem interessante, que, olha que interessante isso, gente. Primeiro, os caças perseguindo essas naves, eles disparam um míssil contra essas naves. Quando eles disparam esse míssil, a nave desaparece. A nave desaparece e encerra-se o caso. No outro dia, aparece uma nave, né, e tem um navio que parece que é um porta-aviões americano, e esse porta-aviões é atingido por um nível supostamente disparado pela nave. Olha que interessante. Quando foram fazer uma análise do míssil, eles descobriram que era exatamente o míssil deles que tinha sido disparado pelo avião no OVNI. Aí então eles vieram assim com, foi um fogo amigo. Fogo amigo é quando sem querer os aliados se acertam, né? Se acertam literalmente, se dão um tiro. E daí, foi fogo amigo, foi fogo amigo. Só que, cara, me explica o fogo amigo de um avião que atira num dia e do míssil que acerta o porta-aviões no outro dia. Agora, para entender isso aqui, nós vamos ter que entender essa outra passagem aqui que foi. Aí nossa, cuidado que os OVNIs estão atacando a nossa frota, né, naval. Então, uma outra, eu não sei dizer o nome, uma fragata, é um outro barco de guerra lá, americano, estava andando por um canal e lá pelas tantas, o que eles viram? Viram os discos voadores, 2, no horizonte, e os caras vieram vindo, os discos vieram vindo. O comandante desse barco, sabendo, em tese, que eles tinham atacado o porta-aviões, lá naquela história, né, do míssil e coisa e tal, porque isso era tudo muito recente, eles não tinham ainda feito análise e não tinham descoberto que o míssil ainda era americano, era o próprio míssil americano. Se soubessem disso, não teriam procedido como esse cara procedeu. Então, como ele achou que aquilo ali era algo que estava atacando ele, o que ele fez? Ele botou todo o poder de fogo dele no convés e abriu fogo contra as naves alienígenas. E quanto mais ele disparava, mais tiros voltavam. Quanto mais bala ele mandava, mais bala voltava. Aí eles ficaram chocados quando descobriram, mas os alienígenas usam o mesmo tipo de munição que a gente? Só que o engraçado é que um cara deles relata que viu a nave tão de perto que não viu nenhuma arma. No entanto, as balas vinham. Quando eles foram fazer uma análise da balística,
Tal e qual o caso do míssil, eles descobriram que era munição deles. Aí então, é bem interessante que o cara disse, eles pegaram e disseram assim, e quando analisamos a munição e descobrimos que era a nossa própria munição, isso não fazia o menor sentido. Aí eu cutuquei minha esposa, a gente riu, e eu digo, cara, não faz o menor sentido? Pra mim, faz todo o sentido do mundo, sabe? E pra ilustrar isso de uma maneira bem simples, pra quem entendeu o que eu tô falando, imagina assim, ó. Quando nós éramos crianças, e tal e qual criança com uma grande parcela de ignorância, mas a gente tem tempo para aprender, né? A gente brincava por horas debaixo de uma árvore, por horas ali, ficava tudo tranquilo. Lá pelas tantas, alguém do grupo bota a cara para cima e diz, olha ali uma colmeia de abelhas. Aí o que a gente resolve fazer, ignorantemente, criança, né, gente? Jogar pedra na colmeia de abelhas, né, gente? Não façam isso. Hoje a gente sabe a importância das abelhas para o mundo, para a polinização, para a nossa saúde, para tudo. Então, salvem as abelhas, protejam as abelhas, ok? Mas na nossa ignorância, né? Então vejam bem, a gente ficou um montão de tempo ali convivendo pacificamente com as abelhas por ignorá-las. No momento que a gente se deu por conta da presença das abelhas, a nossa infantil ignorância, e aqui se aplica o exemplo, a infantil ignorância do nosso povo em relação aos OVNIs e à vida extraterrestre, a gente vai lá, joga uma pedra, qual é o resultado disso? Alguém precisa ser muito esperto para entender o que aconteceu depois que nós jogamos as pedras na colmeia de abelha, que até então estavam ali quietinhas, bonitinhas e pacíficas. Né? Nós estávamos lá orgulhosamente, né, mais uma vez diante da ignorância e da infância, né? A gente tava lá contando, eu tomei 12 picadas, eu tomei 8, eu tomei 7, tu não é de nada, tomou só 7. Entenda, gente, então é uma parte divertida. Então quando o cara diz que eles jogaram, né, descarregaram todas as suas armas no disco voador, volta as balas pra eles, e o cara vem dizer, mas isso não faz o menor sentido, pra mim faz todo o sentido do mundo. Entendeu? Do tipo assim, e olha que interessante, não tem um caso aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, do soldado que avistou o OVNI, deu um tiro no OVNI e a bala voltou no joelho dele, depois disseram que ele morreu de infecção generalizada. Mas ninguém explica como é que a bala do fuzil dele foi parar no joelho. Imagina alguém tentando se dar um tiro de fuzil no próprio joelho. E aí, né, qualquer perito, não. Ele sabe a diferença de um cano encostado no teu joelho, ainda mais de um fuzil, né? Imagina o queimão de pólvora e de uma bala que veio à distância. Então não teria como a comprovação de que ele teria se infringido o próprio tiro, não colaria. Aí pra mim mataram o cara, morreu de infecção generalizada, né? Então cara, por isso se encontrar um OVNI, meu querido, não vai dar tiro no cara, que a bala pode voltar pra ti. Então eu acho que eles controlam se eles querem que a bala volte ou não. E acho que quando eles fazem com que a bala volte é no sentido educativo. No sentido, porque aquela bala podia ter voltado na cabeça do soldado. Não, voltou no joelho. Mesmo assim ele morreu, mas aí acho que não foram os extraterrestres que mataram ele. Então quando, nesse caso do Vietnã, todas essas balas voltam contra a frota americana ali, né, a esquadra naval americana, é simplesmente uma coisa dizendo, ô seus idiota, quanto mais tiro, a bala que vocês atiram em mim é que volta pra vocês. Né? E aí até o exemplinho do carvão, né? Da criança com carvão, que já falei várias vezes aqui no meu programa também. Né? Atira o carvão, mas tu vai ficar preto, tu vai ficar manchado. Cara, tu entende? É o mesmo tipo de filosofia que eles tentam dizer, seus burros. Parem de atacar a gente. Vocês não entendem que nós não estamos aqui para fazer mal pra vocês? Nesse caso, porque aí tem os outros alienígenas que eles não vão te dar tiro. Cara, eles jogam um raio trator em cima de ti, te levam pra nave e fazem o que quiserem contigo. É outra história. Tá? Mas nesse caso era uma coisa evidentemente didática, né? Ali que aconteceu. Então, gente, e esse caso que eu estou relatando para vocês é caso de history, tá? Então vamos juntar todo esse pacote todo aqui, ó, que interessante. Então, saindo desses Foo Fighters aí, né?
dessa história toda que rolou ali. Então, discos existem, alguma coisa movimenta eles, né? Aí nós vamos voltar lá pro gerador Ruhmkorff. E agora nessa questão aqui, mas como que funciona, né? E isso remete também à questão das pirâmides, porque levitar um disco voador e levitar qualquer uma outra coisa é tu tirar, tu anular a gravidade. Tanto que eles dizem que não é gravidade não existe. E agora vem os estudiosos falando de lei de Newton e não sei o que, né? Aí é que tá, o que eles dizem é que não existe gravidade. E tá aqui o dizer do Eduardo... o Linskauning. Vou demorar um pouco para me acostumar com esse nome, né? Linskauning. Tá aqui ele dizendo, gravidade não existe, o que existe é o magnetismo. Então se tu descobrir uma forma de reverter o magnetismo, o que te atrai para a Terra se torna em propulsão. Talvez por isso a gente veja alguns discos voadores, né? Que nem aquele de Jerusalém lá e tal, que a navezinha tá lá, de repente ela faz assim, ó. E ela dá um pulo, e aí o pessoal filmando de longe aquilo, de diversos ângulos diferentes, né? E o pessoal, oh! E isso é pra tu não dizer, foi um balão, é um drone. Não, cara. Nada do que tu conheça da nossa tecnologia lá faz. Ou melhor, nada do que até então nós conhecíamos, porque agora estamos nós aqui desvendando esse mistério todo. Então, que interessante, né, gente? Então, vejam bem, fazer um disco voador no seu quintal passa a não ser uma piada. A partir do momento que a gente sabe desse tipo de coisa. Então vejam a profundidade disso que a gente está sendo exposto aqui. Agora, gente, vamos falar então o que eu falei antes, né? De onde aprenderam os nazistas, né? Então vamos falar do Eduard Linskauning, que ele construiu e está lá até hoje para quem quiser ver esse castelo aqui, que é um castelo de corais. Pessoal, o mais interessante de tudo isso é que esse cara fez tudo isso sozinho e sem nenhum equipamento, sem nenhum guindaste. Ele fazia sempre na calada da noite. E detalhe, ele começou a construir isso num ponto da Flórida e depois de 3 anos ele se deslocou 16 quilômetros. Ele deslocou todas essas rochas, esses monólitos de 30 toneladas, 22 toneladas. Ele deslocou de caminhão por 16 quilômetros até o outro ponto aonde está o castelo até hoje, né? E daí ele contratava um caminhoneiro durante a noite. Esse caminhoneiro não podia ver ele carregando a rocha. Quando ele chegava no caminhão, a rocha já estava carregada, ele levava até o seu destino. Aí esse Eduardo pedia que ele se ausentasse, ele descarregava a rocha e quando o caminhoneiro chegava lá, a rocha já estava descarregada no seu lugar. Então ele não sabia como que o Eduardo fazia isso. Aliás, ninguém sabia como que o Eduardo fazia isso por causa que ele construía isso durante a noite. E o pessoal só via lá, passava num dia não tinha nada, no outro dia tinha uma rocha de 30 toneladas lá e o pessoal, como é que ele fez isso? Aí começaram as especulações, dizendo que, porque ele está recebendo ajuda de ET, porque não sei o que. Aí outros diziam, não, ele descobriu o sistema antigravitacional e esses foram os que chutaram certo. Tanto que a revelação dele, desse próprio Eduardo, ele diz, eu descobri como que todos os povos antigos faziam as suas pirâmides. Ele descobriu a tecnologia utilizada. Então agora, quando a gente vê os relatos de hieróglifos, né, os desenhos nas rochas e tal, ou arte rupestre, seja como queiram chamar, né, enfim, os registros antigos que estão lá mostrando alguns humanos, né, com um aparelhinho, o que parece um celular ou um controle remoto para nós hoje, né, e fazendo as pedras flutuarem, e os relatos de tribos que contam que o que eles chamavam de os deuses, né, quando os deuses habitavam com os humanos aqui, que os deuses transportavam as rochas com um pequeno aparelho até o seu lugar e que essas rochas se moldavam ao seu lugar. Foi exatamente isso que o Eduard Linskauning fez e tá lá para quem quiser ver até hoje. E detalhes interessantíssimos, gente, é que além desses monólitos de 22, 30 toneladas, tem esse portão, olha que interessante, esse portão que ele fez ali, parece que tem 2 toneladas essa pedra aí, redonda. E logo que o Eduardo colocou ela ali, as pessoas moviam com um dedo. E aí ela precisou passar por 2 restaurações ao longo desses anos até hoje. A última parece que foi em 2005. E daí hoje o povo já não consegue mais movimentar com o dedinho como... Tu imagina tu movimentar 2 toneladas com um dedo? O ponto de equilíbrio que esse cara encontrou por baixo da rocha?
E como que ele posicionou um bloco de 2 toneladas com tanta precisão para fazer isso? Ou melhor, como que ele posicionou os outros blocos de 30 toneladas, de 20, 22 toneladas que a gente está mostrando aqui? Tá entendendo? Então ele diz o que ele fez. Agora olha que interessante. Eis aqui a máquina que dizem que até hoje ninguém entendeu como funciona, do Edward Lidskauning, né? Agora olha que interessante, o que a gente encontra na máquina do Edward Lidskauning? A gente encontra o gerador Ruhmkorff, que o Nikola Tesla também usava nos seus experimentos. Agora vamos dizer, mas gente, será que a tecnologia atual, será que alguém levou adiante os estudos disso aí? Então agora a gente vai linkar tudo isso com o projeto Filadélfia. O projeto Filadélfia é outro projeto que vocês também podem encontrar no History ou no Discovery. Tem os dois, eu acho. Não sei se foi o mesmo programa, mas tanto no History como no Discovery tem programas que falam a respeito disso. E embora ultimamente os últimos programas que eu tenho visto no NetGeo e no Discovery, me parece que eles estão muito mais direcionados à desinformação do que à informação propriamente dito. O History está um pouquinho mais imparcial nessa história, ok? Porque muita coisa que eu estou vendo ali nos programas do NetGeo e do Discovery, tu vê as meias verdades, e quando tu conhece a história, tu vê que eles estão deixando de falar muita coisa, talvez não, no meu entender, as coisas mais importantes desse negócio todo. Por isso que eu fico com sérios questionamentos em relação às intenções, né, e desinformações que eles estão fazendo. Então vamos lá, gente. Olha que interessante, né? Então tá aqui no aparelho do Edward, tá lá o gerador Ruhmkorff. E o que é esse gerador Ruhmkorff? É isso que o velito dos deditos na tomadita ali, que o Choquito tá mostrando ali em cima da mesa. Então vocês entendem como uma coisa leva a outra? Vocês entendem como o experimento do doce velhinho ali que bota o dedito na tomadita pode levar ao experimento Filadélfia, que fez o que é o experimento Filadélfia, né? Os americanos com que um barco sumisse do radar. E eles usaram essa energia que nós podemos chamar energia fria, energia negativa, ou o frio. O mais legal, acho que o nome mais legal é energia radiante. Eu acho que esse é o nome que deveria ficar para essa tecnologia aqui, energia radiante. Então vamos usar esse termo daqui por diante, né? Por causa que realmente é radiante. Então, usando essa energia radiante, os americanos, sem se preocupar com a saúde dos soldados, os fuzileiros navais que estavam naquele barco lá, eles impuseram o teste ao barco. Tanto que, né, para eles já aproveitavam e já viam os efeitos no corpo dos humanos que faziam. Aí eles fizeram esse teste e eles conseguiram fazer com que o navio ficasse invisível. Não só ao radar, como aos olhos humanos, sabe? Mexeram na frequência, olha que interessante. Mas quando terminou esse experimento, os soldados se sentiram mal. Tiveram, claro, toda essa questão eletromagnética mexendo no corpo dos caras, né? Mas tu acha que isso impediu que eles levassem o projeto Filadélfia adiante? Aí eles pensaram, o que aconteceria se nós aumentássemos a carga elétrica da energia radiante? O que aconteceu? Esse navio, gente, ele se desmaterializou e se materializou não sei quantos quilômetros da frente lá, só que nesse meio tempo, nesse deslocamento, as pessoas que estavam no navio, uau, parece que rolou uma coisa meia, né? E eles foram atravessando paredes assim, perceberam que eles podiam, talvez até tenha sido um momento divertido para eles. Só que num determinado momento, esse barco se solidifica, se materializa de novo. E alguns marujos, digamos assim, né, dos que estavam nesse navio, se pegaram no meio da parede, então eles morreram, né, gente? Misturou a materialização, o cara foi materializado no meio de uma parede, coisa e tal, e aí foi terrível, e dizem que tem fotos desse negócio por aí, né? Os caras com metade do corpo de fora da parede e tal, e claro que isso foi absolutamente segredo, por causa que eles estavam vendo até onde eles podiam levar a energia radiante com os experimentos do Tesla, ok? Então eu mostrei para vocês aqui, desde o veinho que faz a coisinha no quintal dele lá, na mesinha dele, deve ser um eletrônico esse senhor aí.
Eu mostrei pra vocês o outro cara, que para que o mundo veja que é uma energia diferente da energia elétrica, ele entra na água com as lâmpadas. Eu acho que isso é o mais legal, quando a gente tem um conhecimento básico e a gente vê esse tipo de coisa, sabe, instiga a gente a querer ver isso mais de perto. Eu acho que isso é que leva o ser humano adiante. E daí a gente foi juntando essas coisinhas, a gente vai lá e descobre então o gerador Ruhmkorff, a gente descobre que o Edward Leeds-Kaunin já fazia os seus experimentos de levitar, e aí, gente, a parte boa da história é que tá lá o Castelo de Coral até hoje para quem quiser ver. A prova viva arqueológica está ali. O cara morreu aí dizem que ele morreu em 51. Aos 64 anos de idade e que com ele morreu toda a tecnologia. Será? Eu acho que não. Porque agora tá vindo à tona como se faz isso. Entendeu? Então, mesmo que a gente não consiga fazer um disco voador, gente, entendam, galguemos os degraus. Se a gente tiver isso para ter energia livre, e poder botar no nosso carro para andar de graça, e ter o poder curativo que essa energia tem, e gerar energia para nossa casa, já não seria fantástico, maravilhoso, fenomenal? O resto vem andar de disco voador e conhecer as outras galáxias. Já pensou? Tu pega o teu carrinho voador ali no teu quintal e tu vai dar uma banda, não a qualquer lugar do planeta, mas a qualquer lugar da galáxia, por causa que o éter que tem ao redor aqui tem na galáxia inteira, gente. Se ligaram? Se ligaram aonde o velito do choquito no dedito, na sua mesinha ali com a lampadita, na água, pode levar? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o entusiasmo deste careca que vos fala? Entendeu? No momento, a minha limitação se leva à informação. O que eu posso fazer até esse momento é levar essas informações para quem já entende, para quem já tem uma bagagem, né? E aí a peteca tá com vocês, pessoal. Eu não posso fazer tudo sozinho. Eu preciso da colaboração de profissionais dessa área que nos ajudem a desenvolver essa tecnologia libertária, fantástica, fenomenal. E agora então eu fiz mais um vídeo jogando tudo isso para vocês, para ver se a ficha cai, por mais desopor que seja a ficha de alguns. Agora eu tenho certeza que muitos aí já sacaram aonde eu quero chegar e eu não precisei falar metade do que eu falei hoje, eles já entenderam a grandeza disso aqui. E já garanto que, e se alguns desses já viram o vídeo de ontem, eu tenho certeza que muita gente desses aí já tiveram um pouquinho mais de dificuldade na hora de dormir. Tu bota a cabeça no travesseiro, se tu for que nem eu, e tu começa, mas e se for? E se for? Sabe? E isso é o que nos move. Essa frase, e se for verdade? Aonde isso poderia nos levar? Entendeu, gente? Então sejamos guerreiros, pesquisadores, estudiosos. Vamos atrás disso aí. Eu vou continuar trazendo programas. Eu quero fazer um programa sobre... Eu quero fazer a tradução de um programa em espanhol do Christian Amenophis, né, Marino, ele se chama de Christian Marino, e por causa que ele dá detalhes da construção do disco voador. Só que se eu fizesse aquela tradução e colocasse primeiro, antes de fazer esse programa aqui, e mostrando do Tesla, do gerador Ruhmkorff, do Edward Lee, né, talvez o pessoal ia só dar risada disso aí, sem dar atenção devida pro maluco do cara lá, porque é um baita do maluco, mas é um maluco que sabe o que tá falando, pelo que me consta. Então tá, pessoal, grande beijo pra vocês. Acredito que os programas aqui por diante serão bem interessantes. E é isso. Valeu!